Inovadores da saúde! Um tema super interessante aqui para você. A gente vai falar de problemas relacionados ao sono e como a tecnologia pode melhorar os distúrbios do sono. É bastante prevalente a insônia na população em geral. Será que a tecnologia pode ajudar? Será que a tecnologia tem benefícios para o sono, para a pessoa que dorme mal? Vamos saber disso agora? Eu tô aqui com a Renata, que é da SleepUp. Olha o nome bonito, hein? SleepUp. E você vai contar um pouquinho da SleepUp e desse problema, né? Que é a insônia, os distúrbios do sono. Conta um pouquinho pra gente primeiro do seu background. Quem é a Renata? Por onde você passou até chegar na SleepUp? Com certeza. Bom, olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com o Lorenzo, explicando um pouquinho mais sobre a nossa tecnologia, né, a nossa solução, e sobre um problema que está, né, cada vez mais tão evidente, né, em toda a população. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou a Renata, eu sou CEO e uma das cofundadoras da SleepUp. Sou engenheira de formação, né? Venho da área de tecnologias vestíveis. Eu sempre trabalhei em grandes multinacionais, no mundo corporativo, coordenando projetos de inovação disruptiva. E morei fora do Brasil, né, 6 anos, principalmente na Inglaterra, onde eu fiz o meu doutorado na área da saúde, né? Era tecnologias vestíveis para a área da saúde. Fiz meu MBA também na Universidade de Manchester. E foi no MBA que eu identifiquei, né, essa necessidade. Sempre tive, né, um mindset empreendedor. E no MBA eu estudei o uso de tecnologias vestíveis para doenças crônicas, né? Eu queria identificar ali qual que seria né, a melhor oportunidade para se trabalhar com tecnologias vestíveis. E de todas as doenças crônicas, a que apareceu mais evidente, em primeiro lugar, foi distúrbios do sono, né, no público feminino, né? Isso foi um pouquinho antes da pandemia, em 2019, e aí que surgiu a oportunidade, que a gente viu que realmente existia uma demanda, né? Eu vou explicar ao longo aqui do episódio um pouco mais de como, né, como que a gente validou e como que surgiu. Mas essa sou eu, né? Sou essa pessoa curiosa, empreendedora, que sempre trabalhou com tecnologia, né? E adora resolver problemas, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Trabalhar com algo que esteja relacionado ao propósito, né? Meu propósito sempre foi impactar a saúde das pessoas, fazer algo que trouxesse alguma melhoria, né? Alguma mudança na sociedade de forma positiva, que trouxesse um impacto positivo na vida das pessoas, né? E depois que a gente viu que 45% da população tem algum distúrbio do sono, que é subnotificado, que as pessoas não encontram tratamento, né? Aí a gente viu que existia um grande potencial e que existia uma grande oportunidade, né? Então foi assim que surgiu a SleepUp. E essa é um pouco da minha trajetória. Perfeito. Então, vamos entrar um pouquinho no problema. O que é o problema que você diz dos 45% das pessoas? Qual que é o tamanho desse problema? Claro. E o que isso gera para a economia, para a saúde mental? Conta um pouquinho desse cenário. Claro, tem bastante coisa para conversar sobre isso, né? Ele é um problema que insônia, né? Quando a gente pensa em sono, até então, né, isso nunca foi discutido, né? Era ao contrário, né? Quanto menos dormir, melhor, a gente produz mais. Era assim que era a crença até então das empresas, né? As pessoas tentando diminuir o tempo para poder deixar o dia mais produtivo, né? Diminuindo o tempo de dormir e tal. Mas nesses últimos anos a gente viu que não, que é o contrário, né? Quanto menos a gente dorme, mais isso afeta a nossa concentração, nossa memória, nosso foco, nossa produtividade. E pior, né, afeta a nossa saúde no curto prazo, no longo prazo. Existem inúmeros estudos, né, que mostram a relação que existe da privação de sono com hipertensão, diabetes, câncer. Então, a privação de sono é um grande problema da sociedade. Mas não é só isso, né? São as doenças crônicas também relacionados ao sono, que também estão cada vez mais prevalentes, né? Então, a insônia.
A insônia e a apneia são as duas doenças crônicas mais prevalentes na área do sono. A insônia, 22% da população tem insônia crônica, né? Então, para quem não sabe, a insônia crônica é aquela que dura por mais de 3 meses e por mais de 3 vezes na semana, onde você não tem dificuldade para pegar no sono, né? Então, mais de 30 minutos você deita na cama para dormir e não consegue pegar no sono, é um ponto de atenção. Acordar várias vezes durante a noite é um ponto de atenção. E acordar antes do desejado, né, também é um ponto de atenção. São 3 sinais de insônia crônica, né? E a apneia é um outro grande problema também. A insônia está mais associada a causas comportamentais, cognitivas, né, ansiedade, depressão. São aspectos psicológicos que estão normalmente associados à insônia. E já no caso da apneia, a gente está falando de condições fisiológicas, né? A gente está falando de obstrução na respiração durante o sono, né? Então a pessoa ela vai dormir, ela ronca, né? O ronco é um dos principais sintomas da apneia. Todo mundo que ronca tem apneia? Não, mas quase, né? Então assim, o ronco ele é de fato a obstrução da respiração, né? Então quem ronca tem que fazer um teste, tem que, né, passar por uma triagem para entender, porque a apneia, né, quando a gente força ali o nosso coração, falta oxigenação no sangue, né? Então a pessoa ela acorda, tem os microdespertares, e isso tudo gera um sono fragmentado, que vai atrapalhar a concentração, vai gerar sonolência no dia seguinte. Então a apneia é um grande problema também. E quem tem apneia, existem, né, várias formas de tratamento e a mais comum é o uso de CPAP, que é o equipamento que você usa durante a noite, que gera pressão positiva para a pessoa conseguir respirar, né? Então, a SleepApp tem uma interface grande com a apneia também, cada vez mais, né? Começamos com a insônia, mas esses são os principais distúrbios, né, do sono. E a apneia, ela uma a cada 3 pessoas tem apneia, né? Ela, com o envelhecimento da população, a obesidade, essas são condições que vão cada vez mais aumentando, né, a apneia. E com a pandemia, né, a gente teve uma conscientização e um aumento da insônia, né, em si, dos problemas relacionados ao sono, porque as pessoas passaram a trabalhar em casa, né? Então, algumas passaram a trabalhar deitadas na cama, a comer no quarto, sem horários fixos, sem exposição solar, sem atividade física, toda a questão, né, psicológica associada ao medo da doença. Tudo isso atrapalhou demais o sono das pessoas, porque o que é muito importante na área do sono é ter horários regulares, ter exposição ao sol, ir para a cama só no horário de dormir, não fazer outra atividade na cama. Tem vários comportamentos que a gente fala da higiene do sono, né, que ajudam as pessoas a dormir melhor, né? Então isso também foi impactado. Então agora as empresas, né, a área da saúde, tá todo mundo acordando que, né, aí vem o trocadilho. Ninguém né? tá dormindo. Ninguém tá dormindo no ponto, tá todo mundo acordando e vendo que é um mercado de 500 bilhões de dólares, que é um mercado que existe um potencial enorme, uma subnotificação. Insônia foi uma das palavras mais buscadas do Google. Por um período, foi a palavra mais buscada do Google durante a pandemia, né? Então, pra gente, né, quando a gente viu que existia um buraco, né, um gap enorme entre a oferta e a demanda, eu tenho metade da população com problema e eu não tenho tratamento. Por quê? Porque existe menos de 500 médicos com título em sono no Brasil, né? São profissionais extremamente especializados que cobram ali mais de 500, 600 reais, 700 reais a consulta. Você não acha eles com facilidade, ninguém nem sabe que existe. E tem os psicólogos, que são em menos quantidade ainda, né? Menos de 30 com título em sono. Então, o tratamento mais eficaz, o padrão ouro para tratar insônia é a psicoterapia, né? Mas ninguém sabe, os médicos não sabem, não é divulgado. Ele é a intervenção mais clinicamente validada e eficaz, porque ela trata as condições comportamentais e cognitivas, e ninguém sabe, né? E o tratamento até então mais usado pelos profissionais da saúde é a medicação. Só que a medicação ela não trata as causas, ela trata os sintomas, ela induz a pessoa ao sono, ela aumenta o sono profundo, diminui o sono REM.
o medicamento ele é para ser usado de forma temporária, até se achar a causa. Só que os profissionais da saúde, eles não têm esse manejo, eles não têm essa educação, residência, formação em sono. Então, a gente vê 10% da população tomando remédio para dormir todos os dias. Esse foi um estudo que a Sleep fez, publicou, e agora a gente está, inclusive, publicando um outro que confirmou o mesmo número. E os medicamentos para dormir, eles geram tolerância, dependência, efeitos colaterais, eles param de funcionar depois de alguns meses, né? E a causa do problema continua, e o problema continua, então as pessoas estão insatisfeitas. Perfeito. E aí, quando você mapeia tudo isso, né, você descreve esse cenário, é um prato cheio aí para o empreendedor que resolve problemas, né? Para mim, são sinônimos, solucionadores de problemas e empreendedores, e você está solucionando esse problema com a Sleep. Conta aí o que vocês têm feito para atacar essa dor. Claro. Então, o que a gente fez? A gente viu que existia esse protocolo psicoterapêutico, mas não tinha profissionais suficientes. A gente pegou esses protocolos, digitalizou, transformou eles num software médico. E hoje a gente tem a plataforma digital da Sleep, que tem esses protocolos clínicos com validação. A gente trabalha muito com respaldo clínico, intelectual, regulatório, né? Temos a autorização da Anvisa, realizamos testes clínicos para validar que a gente traz desfecho de fato, né? Então, a gente mede, a gente traz saúde baseada em valor, baseada em evidência. Então, esse é o nosso foco. E a gente está na Play Store, na App Store, o usuário, né, o cliente final, ele pode comprar Sleep através das lojas, mas o nosso foco comercial é através de B2B2C, né, que é business to business. As empresas, né? Então, as empresas. Então a Sleep está nas lojas como um aplicativo. Isso. Que a princípio o principal produto e também o que começou é a terapia cognitiva comportamental, através desse app, na qual ele entra, se cadastra, e ali tem as recomendações, as atividades que ele tem que fazer, e ali tem um histórico, se ele está fazendo ou não, ele pode controlar isso. Vocês perceberam também que para essa sua ferramenta chegar no seu cliente final, uma maneira de você distribuir e se tornar conhecida seria através das empresas. Aí você vai lá e fala com as empresas, eu posso ter esse benefício aqui para o seu colaborador. Se você oferecer esse benefício aqui, ele vai melhorar as condições de saúde, melhorar os desfechos, isso vai impactar no seu negócio. As empresas gostam disso e distribuem o seu produto como um benefício. Mais ou menos isso. Mais ou menos, né? A gente tem focado mais no crônico, em linhas de crônico, principalmente no varejo farmacêutico, né? Então, a Sleep, ela é um medicamento digital, né? E ela, quando associada ao tratamento farmacológico, ela é muito eficaz, né? A gente, inclusive, já publicou vários estudos. Então, a gente tem focado bastante no usuário crônico, né? Metade dos nossos usuários tomam medicamento, então a gente vende a Sleep na farmácia, né? E não só a terapia cognitiva comportamental, mas o pré-diagnóstico domiciliar, né? Então, a gente fornece também essa triagem domiciliar, esse teste rápido noturno através das farmácias, né? Então, as empresas, os RHs, a gente não tem focado muito nesse momento. No RH. No RH, a gente tem focado mais no varejo. No PDV, no ponto de venda aqui farmacêutico. E aí, ele chega lá, como que é a jornada dele? Ele geralmente, ele não vai lá. Você tem algum aplicativo aí para cuidar do meu sono? Não vai. E aí, como que você educa o seu... Sim. É uma ótima pergunta, né? A Sleep é o primeiro hub do sono, né, para o varejo farmacêutico no Brasil. Acho que é uma nova categoria de serviços que está surgindo, né? A gente viu na farmácia essa tendência mundial, né, de hub de saúde, de trabalhar saúde integral, saúde preventiva, e está muito alinhado digitalização, né, foco na jornada, no atendimento personalizado, no empoderamento do farmacêutico, e a gente está muito alinhado nessa tendência. Sono é um dos 3 grandes pilares de saúde, né, e até então não se fazia nada de sono na farmácia. Então, a gente traz agora esse hub de sono, e toda a infraestrutura, todo o network, um ecossistema por trás, né? Então,
treinamento para farmacêuticos, e o cliente, quando ele entra na farmácia, ele vai para o balcão comprar um medicamento controlado, o farmacêutico oferece a SLIPAP como um tratamento coadjuvante, comportamental, cognitivo, para melhorar a eficácia e segurança, né, o uso racional do medicamento. Ou quando o cliente entra na farmácia e passa por um serviço clínico, por um atendimento clínico farmacêutico, né? Hoje a gente tem muitas das drogarias já com atendimento clínico, né? E essa é uma grande tendência. Então, quando elas passam pela clínica, elas passam por uma pré-triagem da SLIPAP, e lá o farmacêutico indica qual o produto da SLIPAP, se é a terapia digital, se é o teste domiciliar do sono. Então, esse tem sido o nosso foco mais recente. Entendi. E do ponto de vista, assim, meio de comunicação ou estratégia, assim, porque tem uma caixinha lá, como que ele vê? Tem um banner. Como que você mostra porque eu acho sensacional essa estratégia de vocês, de estar no PDV, né? Porque você acrescenta, todo mundo sai ganhando, porque o paciente, ele chega, ele tem a terapia clássica e medicamentosa, porque a gente sabe dos impactos que isso tem, né? A gente não precisa repetir, o pessoal aqui é médico, sabe que a terapia medicamentosa bem indicada tem o seu valor, mas é por um tempo pré-estabelecido, né? Não é para um uso crônico. E aí o paciente vai se beneficiar disso. E a farmácia também tem mais uma opção de venda para esse paciente que chega ali, né? E aí, como que é a jornada dele? Ele vê alguma propaganda? Uma ótima pergunta, né? Esse foi o primeiro desafio, né? Mas como que eu vou vender um produto digital na farmácia? Tem que tangibilizar ele. E a gente tangibilizou. E ele é um voucher. Ele é um voucher, né? Um papelzinho retangular, que fica disposto nas gôndolas, perto do caixa. Isso no PDV, né? Então, ele é um voucher. Esse voucher tem um código de série, um código de barra, que a pessoa vai pegar, vai passar no caixa, ela vai fazer o pagamento. Esse voucher ela vai destacar, ela vai abrir, lá dentro tem um código promocional. Ela vai baixar o aplicativo e vai inserir o código promocional, e lá vai estar habilitada a terapia digital para ela. E eu acabei esquecendo de comentar, mas a gente traz a jornada completa, né, para a farmácia, no Hub do Sono, e a gente traz com o nosso parceiro toda a parte de equipamentos de terapia respiratória. Então, hoje a gente tem gôndolas completas, pontas de gôndola, a gente tem, né, que é aquela gôndola, é aquela prateleira, né, aquele conjunto ali, para quem não conhece, que fica dentro da farmácia com a disposição dos produtos. E então a gente traz também esse sistema, né, completo para a farmácia, e o voucher fica lá penduradinho também. Então, e bem fora legal. Isso, a gente tem todo o material de trading, né? Totem, Ubler, testeira, a gente tem todo o material de comunicação, a gente tem um enxoval ali para a loja. Bem bacana, bem legal, e legal que eu acho que isso vai ser uma realidade muito frequente nos próximos anos nos postos de vendas, né, nos PDVs, né? Você está comprando um produto que ele é digital, mas ele ajuda a sua saúde, né? Então, eu acho que você está inaugurando aí uma era do paciente comprar uma terapia digital, que não é uma caixinha, só que você precisa tangibilizar. E eu achei essa questão aí fantástico de como tangibilizar, dele pegar aquele voucher. E aquele voucher é a ponte para ele entrar no digital, né? É a conexão do físico com o digital, né? A pessoa precisa ter uma ponte, né? O link, ele já é o digital, mas ele está no meio digital. Como que eu faço para o usuário fazer essa ponte com o físico, com o real, né? O QR Code cumpre muito bem esse papel, né? Você aponta uma câmera e você faz essa ponte daquilo que é físico pro digital. Então, muito, muito bacana, muito interessante a forma, e parabéns. Fala um pouquinho dos números aí. Vocês já estão no caminho de parcerias com grandes redes, o que você puder revelar de investimentos, porque é bem legal o seu negócio.
Não, com certeza. A gente, inclusive, a gente, neste exato momento, a gente está lá no Congresso de Ciências Farmacêuticas com o stand, lançando o curso do sono para farmacêutico, né? Então, a gente tem trabalhado bastante essa iniciativa. Apresentamos a Slipap através da realidade virtual no evento Future Trends, né? Principal evento, um dos principais eventos aí da Abrafarma, no varejo farmacêutico, e a gente já está implantando, né? Hoje a gente está na Farma Ponte, ofertando no Rio de Janeiro. O mês que vem, a gente já vai estar lançando em mais 2, 3 redes, que vocês vão conhecer em breve. E muitas outras a gente está já em fase de negociação. Então, a Slipap, ela deve estar aí em mais de 30 mil lojas já no começo do ano que vem. De 23. Que bacana. Investimentos, vocês foram investidos? Como que esse cenário? Sim. A Slipap, ela é uma startup, né? Como todas as outras, a gente segue uma dinâmica de captação de investimento, de recursos, né? Então, a gente recebeu um investimento, né, o ano passado. Esse ano a gente deve fechar um próximo também investimento. E o nosso objetivo é essa ida para o mercado, para o varejo farmacêutico. E também o lançamento da nossa faixa, que eu não comentei aqui ainda, mas a gente trabalha com inteligência artificial na área de eletroencefalograma, né? Então, a gente desenvolveu algoritmos de monitoramento do sono. A Slipap, ela integra com vários dispositivos, né? E com CPAP, com Samsung Health, Google Fit, a gente está lançando uma faixa, né? Que é um eletroencefalograma portátil. Com ele, a gente traz a polissonografia, que é aquele principal exame na área do sono, onde a gente, né, dorme na clínica com vários sensores. Então, a gente traz ele pro PDV, para trazer acessibilidade às pessoas a um teste que é tão importante e tão pouco realizado, né? O SUS realizou menos de 4 mil ano passado, menos de 1 por município. E são exames caríssimos, né? E mais de R$2.000, são filas de anos de espera no SUS. Então, a gente tem uma demanda grande por esses testes, né? Então, a gente traz esse teste simplificado para o PDV a um custo mais acessível. Então, esse é o objetivo da faixa, que deve entrar aí no mercado em breve. E é uma tecnologia proprietária da Slipap. Que legal. Aí você tá indo pro point of care, né? Você tira Exato. aquele exame que tá lá na clínica, de difícil acesso Exatamente. em todos os sentidos. É difícil ir, é difícil pagar, é difícil achar quem faça. É difícil fazer, porque você vai ter que dormir fora da sua casa. Exatamente. E aí você leva isso para casa do paciente, ou ele vai fazer no ponto de venda? Ele vai pôr e vai fazer em casa? Ele vai coletar, né? Hoje a gente já está oferecendo através do oxímetro, né, com os nossos parceiros. Ele vai para o ponto de venda, ele passa pela consulta clínica, ele recebe a orientação, ele coleta o equipamento, leva para casa, ele recebe todas as orientações da nossa equipe para dormir com o equipamento, no oxímetro e a faixa em breve. No dia seguinte, ele retorna para a farmácia e devolve os equipamentos. A gente tem dentro da plataforma da Slipap, a gente tem acesso a profissionais da saúde de diferentes áreas, médicos, terapeutas, psicólogos, e eles também vão dar todo o suporte e dão esse suporte na hora de fazer o teste, né? Então, o PDV, eu não comentei no início, mas o grande propósito da Slipap é a democratização do acesso à terapia do sono e o diagnóstico domiciliar. Então, a gente, através do PDV, a gente traz essa oportunidade aí para todos os municípios do Brasil de fazer esse teste. E é dessa forma, a pessoa coleta, leva para casa e retorna. Renata, a gente se conheceu num congresso, né, da Sindus Pharma. Eu estava apresentando a SD Conecta, você a Slipap. E aí tive a oportunidade de receber a sua sócia, a Kisday, né, que eu acho que é a responsável técnica, ela é uma psicóloga, especialista em sono, lá na São Leopoldo Mandique, num meetup para os alunos e para o corpo docente lá da São Leopoldo Mandique. E no final lá eu falei um negócio que eu vou repetir aqui. A gente tá terminando. Para você ver a importância desse tema sono. Eu nasci numa cidade pequenininha no interior de Minas. E a minha mãe sempre foi muito preocupada com sono. Porque quem não me conhece, pessoal, eu sou baixinho. Eu tenho uma estatura baixa. E a fisiologia do hormônio de crescimento, ela está muito relacionada ao sono. Você tem que dormir bem e dormir cedo. Então,
Então, a minha mãe sempre me ensinou a dormir cedo. Essa higiene do sono, eu falo com a minha mãe assim, ela mesmo na cidadezinha pequenininha lá, ela sempre me tratou assim nas terapias com maior nível de evidência científica, assim, impressionante. Então, eu dormia cedo, não tinha telas, naquela época não tinha celular, smartphone, mas não tinha muita televisão. Então, eu dei muito valor pro sono e Sim. preocupado com o sono. E aí, quando eu conheci a minha esposa, eu conheci ela em Lisboa, ela é brasileira, mas eu conheci em Lisboa, eu fiz 2 perguntas pra ela. Porque eu falei assim, essa mulher é que eu quero casar no primeiro dia. Eu conto isso. Se vocês conhecem a minha esposa, vocês podem perguntar. Falei assim, você dorme bem? E outra coisa, você toma remédio pra dormir? Por quê? Porque eu acho que a saúde, ela tá muito ligada ao sono. O sono é muito importante. E quando eu falo isso, a minha intenção, pessoal, é que nós que somos da saúde, a gente tem que cuidar primeiro do nosso sono. Exato. Não tem como eu falar de sono pro meu paciente ou para alguém se eu não durmo bem. E eu preciso cuidar do meu sono, porque o sono é que Sim. proporciona a gente fazer as outras coisas quando a gente tá acordado. Então, Sim, eu acho sim. fantástica a solução de vocês. Acho que, sem dúvida nenhuma, vocês vão ter uma jornada aí, vão ser um foguete. E eu quero que você volte aqui depois para contar todo esse caminho aí que vocês trilharam, porque eu tenho certeza que é um caminho de sucesso. Com certeza, vou contar sim. Mas eu vou fazer um comentário, uma curiosidade até, né, do que você falou. Né? Essa questão né, de rotina é muito importante, né? E a gente tem o cronotipo, cada pessoa tem um tipo de cronotipo, né? E você falou das vezes, você deveria ter perguntado para ela também, mas você dorme cedo? Porque você sabe que um dos motivos de divórcio são pessoas que têm perfis de cronotipo diferente, Sim. né? Matutina, outra vespertina, querem dormir em horários diferentes, porque na área do sono, da insônia, é muito importante você deitar só quando você estiver com sono. Não adianta, se você é vespertino, não adianta você ir dormir, tentar dormir 10 horas da noite, porque você vai criar uma ansiedade e isso vai ser um gatilho para uma insônia ali, comportamental. Então, entender, né, o seu perfil de cronotipo é muito importante, né? Então, mas certo. é muito interessante isso e bom... Mas eu acertei na minha pergunta. Lá em casa, todo mundo dorme com as galinhas. É um ditado, porque a galinha... 5h30, 6 horas, ela já vai empoleirar para dormir. 5h30, 6 horas. A hora que o sol baixa, a galinha já tá empoleirando. Lá em casa a gente dorme cedo. E não é que é bom ou é ruim. O padrão do sono é que que é o importante. Ter essa consistência, né? Dormir e acordar sempre no mesmo horário. São comportamentos fundamentais. Para quem tem sono, então, é obrigatório. Né? Porque a gente treina o nosso relógio biológico. Não que a gente treina, né? Cada um tem o seu, mas a gente respeita o nosso relógio biológico e isso faz com que, né, o nosso cérebro adora a rotina, né? Então a gente tem a associação correta do cérebro com a cama. Enfim, tudo acontece, né? A gente tem vários relatos, né, de usuários do aplicativo que falam, nossa, eu não sabia que era tão simples eu ajustar o meu sono, né? Exato. É lógico que quem tem questões mais cognitivas é um pouco mais complicado, uso de medicamento e tal. Mas muito bom. E também, a gente tá falando isso aqui, mas é uma questão, na minha opinião, muito complexa. É um problema multifatorial. É multifatorial e muito complexo. O que vocês fazem é muito... porque vocês trazem para a agenda do indivíduo a preocupação com o sono. Mas a solução... ela é multifatorial. Não existe uma bala de prata que vai falar assim, essa é a panaceia e agora acabaram meus problemas. Isso assim que você falou é muito importante. Não tem uma pílula mágica que você toma que vai fazer você dormir. E assim, tem o que você vai fazer dormir uma noite, mas não tem a que vai resolver o seu problema. Né? Então ela envolve a saúde integral, envolve comportamentos, envolve mudança de estilo de vida, envolve muita coisa. Né? Então, não é simples e tem relação com outras comorbidades, né? Então, por isso que a gente tenta trazer tudo ali que precisa, a jornada completa, ali numa plataforma. Parabéns. Obrigado pela sua presença aqui. Você pode acompanhar a gente no canal do YouTube, Saúde Digital Ecossistema, no Spotify, Saúde Digital Videocast, para você conhecer a Renata,
ao vivo e a cores. Ao vivo não, gravado, mas a cores. E se que eu preciso mesmo de você é do seu feedback. Gostou? Se gostou, compartilha com seus colegas, manda o link nos seus grupos de WhatsApp, ajuda a gente a divulgar. Me dê o seu feedback também, quem você gostaria de ver aqui no nosso podcast, quem você gostaria de ouvir, qual o tema que está faltando, que a gente ainda não trouxe. Para eu construir um programa legal, eu preciso do seu feedback, eu conto com isso. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.